Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No estudo de hoje aprenderemos como vencer a vida de pecadeiro. Pecadeiro, como eu costumo dizer, é alguém que faz do pecado um estilo de vida. Todos nós somos pecadores, amigo ouvinte. Quem diz que é possível viver sem pecar, ele é um iludido, não sabe o que está dizendo, não entendeu a terribilidade do pecado, não entendeu o plano de salvação e não entendeu o que é santificação bíblica. Então nós não podemos cair nesse tipo de erro. Agora, precisamos entender que a Bíblia promete-nos a vitória definitiva sobre o pecado apenas após a volta de Cristo, quando Ele transformar nosso corpo e nos glorificar, mas a Bíblia promete que teremos vitórias sobre a vida de pecadeiro. A Bíblia promete que ao aceitarmos a graça de Jesus, nós podemos deixar de ser pecadeiros, ou seja, que fazem do pecado um hábito, um estilo de vida. Quando você tem um encontro real com Cristo, você vai adquirindo este poder, mas eu já lhe dou uma outra advertência importante. Como bem disse a escritora Ellen White, quanto mais nos aproximamos de Cristo e contrastamos a nossa natureza com a dele, mais vamos percebendo o quanto somos imperfeitos. Isso significa que quando alguém se julga sem pecado, é porque ele está longe de Cristo. Quem se aproxima de Cristo e contrasta a sua natureza com a perfeição de Cristo, ele nunca vai se sentir um santo, no sentido de ser impecável. Ele vai perceber que tem sempre coisas a melhorar. E essa é a primeira dica para vencermos uma vida de pecadeiros. Precisamos olhar para Jesus. Em Hebreus 12, versos 1 e 2, o autor inspirado diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Unicamente olhando para Cristo, nós podemos ter a vitória sobre uma vida de pecado. Unicamente olhando para Cristo e contrastando a nossa natureza com a dele, podemos ser habilitados pelo Espírito a reconhecermos que somos pecadores, para que possamos recorrer a Jesus, que é o nosso remédio. Então, a primeira dica para vencermos uma vida de pecadeiro, diríamos assim, é olhar para Cristo e contrastar a nossa natureza com a dele, para que, ao reconhecermos nossas debilidades, ele possa atuar em nós, porque Cristo não pode atuar definitivamente em alguém que é hipócrita. Outra dica bíblica é não permitirmos que o pecado seja o rei da nossa vida. Em Romanos 6,12, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Claramente, Paulo está dizendo que nós teremos vontades e paixões pecaminosas. Até Jesus voltar, teremos essas vontades, esses erros, essa disposição para errar. Mas, ao mesmo tempo, Paulo diz que Deus nos habilita a não permitirmos que o pecado reine. A graça de Cristo disponibiliza a nós a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai refreando a nossa natureza quando exercemos a nossa força de vontade. A força de vontade é muito importante para que possamos permitir que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. Mas alguém pode estar me perguntando, mas e o que fazer se eu não tenho força de vontade? Ao falar com Deus, dizer isso: Senhor, eu não tenho ainda força de vontade como eu gostaria para vencer os pecados como eu gostaria. Senhor, me dá força de vontade, me ajuda. Atua, Senhor, na minha força de vontade. Nós precisamos, amigo ouvinte, ser muito francos com Deus e nunca lutarmos sozinhos, porque quem luta por sua própria conta sempre fracassa. E outra dica que eu lhe dou: sempre reivindique as promessas de vitória. Deus promete dar-nos a vitória sobre este Senhor, sobre este Rei implacável chamado pecado. Se nós nos apegarmos a Deus e permitirmos que Ele nos transforme, a nossa vida será muito mais leve, muito mais fácil. Teremos muito mais vitórias do que derrotas. Espero que essas dicas lhe ajudem e que você siga com ânimo, com força, com alegria em direção à sua santificação, que é um processo que leva a vida toda, mas que é possível pela atuação do Espírito Santo em nós. Siga adiante, porque Deus não desistirá de você. Um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições
da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.